Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a história da Projeto Detalhe, uma empresa que desde cedo apostou na internacionalização. O retrato da Projeto Detalhe é feito pela jornalista Marina Conceição. A Projeto Detalhe é uma empresa portuguesa de engenharia e gestão de projetos com funções de consultoria e execução de projetos de arquitetura e engenharia em várias áreas como petróleo e gás, energia, ambiente, infraestruturas, mineração e mares. Em 2005, a Projeto Detalhe ganhou o primeiro contrato internacional com a Enacol em Cabo Verde e desde então nunca mais parou, até ao mais recente contrato na Ásia. A empresa será responsável pelos serviços de engenharia e fiscalização da construção do projeto do Metro Ligeiro de Macau, um passo que abre as portas do mercado chinês. Em Portugal, a empresa é já uma referência e tem ganho muitos projetos importantes, entre eles o projeto de engenharia para o abastecimento do aeroporto de Lisboa, o sistema de combate a incêndios da fábrica da BA Vidros em Sines, assim como a refinaria da Galp, um terminal da BP nos Açores, a central de ciclo combinado e central térmica do Pego, entre muitas outras. Mas é em África que o Projeto Detalhe tem depositado mais atenção. Foi por este continente que começou a internacionalização da empresa e é por lá que tem conquistado projetos com a Sonangol e Pumangola em Angola, Shell em Cabo Verde, Petromoca em Moçambique ou com a Trafigura na Costa do Marfim, sem esquecer o Brasil com a EFASEC. Pelo portfólio da empresa, nota-se que é no setor do petróleo e gás que está concentrada a maior parte da atividade da empresa. Mas dentro do grupo existe ainda uma outra empresa de energias renováveis em Portugal. A Falconer foi comprada pela empresa em 2010 e é uma das mais antigas empresas portuguesas nesta área. A Falconer é especializada na produção de energia através de painéis fotovoltaicos, solares, térmicos, centrais eólicas e mini-hídricas. A compra desta empresa veio complementar a oferta da Projeto Detalhe. No ano passado, a Projeto Detalhe faturou 15 milhões de euros, mais 35% do que em 2010. Mas foi fundamentalmente graças à operação internacional que as vendas aumentaram, já que em Portugal as receitas caíram 15%. Para 2012, a empresa prevê faturar mais 50% do que em 2011, mais uma vez alavancado pelo crescimento internacional. Além dos projetos em execução, a empresa tem mais de 100 propostas pelos 4 cantos do mundo. Negócios são negócios. Para conhecermos melhor a Projeto Detalhe, contamos com a presença do CEO, Joaquim Neto Filipe. Obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Obrigado. Vamos começar pelo início, pelo ano 2000, que foi o ano da criação da Projeto Detalhe. Pergunto-lhe como é que teve a ideia de criar a empresa? Sentimos, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Sentimos que haviam coisas para fazer, que haviam oportunidades que tinham sido identificadas e essencialmente, que essas oportunidades teriam pernas para andar. Primeiro, em Portugal, tivemos que consolidar um produto, um serviço que pudesse ser vendável no exterior e mais tarde, já desde o início com essa vontade, mais tarde partimos para o estrangeiro. E quando partiram para o estrangeiro, arrancaram logo para a África, não foram, por exemplo, para o mercado europeu, como uma Espanha ou uma França, que são parceiros, e na altura, então ainda mais, não é, parceiros tradicionais de Portugal. Porquê é que escolheram logo a África? Duas razões. Primeiro, o mercado europeu era um mercado, e continua a ser um mercado maduro, ou seja, um mercado onde, existindo oportunidades, elas são muito mais difíceis de capitalizar e de materializar, sendo que a África tinha necessidades e especialmente tinha um enquadramento adequado ao tipo de produtos e serviços que nós tínhamos para oferecer. Portanto, o mercado da língua portuguesa, naturalmente, que foi o primeiro que tentámos. Cabo Verde, porque, apesar de tudo, e como se diz um pouco a brincar, é o país mais europeu da África, ou o país mais africano da Europa, e, portanto, seria o local natural para começarmos. E foi também, Cabo Verde começou também, no fundo, servindo um pouco como plataforma também para outros países. Justamente. A África estava no nosso horizonte desde o início e Cabo Verde, pelas razões que disse antes, era claramente uma boa oportunidade. A principal questão tinha a ver com a necessidade que foi identificada na altura de eles adquirirem, no caso a Enacol, um produto que nós tínhamos já consubstanciado e de alguma maneira consolidado em Portugal e, portanto, a oportunidade surgiu aí. É um mercado pequeno,
É um mercado em que as pessoas são, à semelhança de outras, são afáveis, são acolhedoras e, portanto, foi fácil começar em Cabo Verde. Angola veio a seguir, Moçambique, enfim. E recentemente fizeram aqui umas mudanças na estratégia internacional da empresa. O centro de competência mantém-se em Portugal, mas o centro de decisão passa para o exterior. Explique-nos um bocadinho que mudanças são estas e porquê, o porquê, no fundo, destas mudanças. A razão é simples, é estarmos mais próximos do cliente. Qualquer empresa não sobrevive sem clientes e, portanto, do nosso ponto de vista, era fundamental deslocalizar a capacidade de resposta, que estava muito centrada em Lisboa, descentralizá-la e, portanto, permitir uma melhor resposta às necessidades dos clientes. Para além disso, com o desenvolvimento dos mercados, os clientes muitas vezes precisam ter respostas rápidas e não é compaginável ter um especialista em Lisboa receber uma solicitação e dizer, olha, vai ter que esperar 3 ou 4 dias, e, enfim, estou a ser generoso, por exemplo, se estivermos a falar de Angola, em que esse será o tempo necessário, por exemplo, para obter um visto. Portanto, não faz sentido. Logo, a preocupação foi esta, foi deslocalizar para os países, nomeadamente Angola e Moçambique, e também Cabo Verde e Brasil, as unidades de negócio, portanto, o centro de decisão, sendo que o centro de competências mantém-se em Lisboa. Dito isto de outra maneira, não quisemos correr o risco de fragmentar muito a atividade pelo simples facto de estarmos a fazer esta deslocalização. Portanto, o know-how continua residente em Portugal, continua disponível para poder ser partilhado entre as várias unidades de negócio, sendo que cada uma, e de acordo com as necessidades dos seus clientes específicos, tem uma resposta, eu diria, quase que imediata. Acontece, em algumas circunstâncias, pedirem-nos uma reunião às 4 da tarde, pedirem-nos uma reunião às 6, e estando lá, naturalmente, conseguimos. É mais simples. Portanto, também apostam em equipas que tenham pessoas de lá, de cada país, o que até aqui não acontecia, portanto, agora, ou já acontecia, mas em menor escala, se calhar agora a equipa tem mais gente do país de origem. Esse é outro dos fatores que nos fez, digamos assim, operar esta descentralização. Pelo seguinte, em primeiro lugar, nós temos como objetivo estar próximo dos clientes e servir os clientes. Ninguém melhor que os nossos colegas dos países onde os clientes estão, primeiro para conhecerem melhor a cultura, as necessidades e especialmente o envolvimento. Depois, há outro aspecto muito relevante, que os africanos chamam empoderamento, enfim, fazendo uma tradução literal do empowerment, em que nós procuramos claramente reforçar as estruturas com capacidade local. Temos protocolos a propósito com algumas das universidades mais relevantes, seja em Angola, seja em Moçambique, por exemplo, onde não só já oferecemos estágios aos recém-licenciados dessas faculdades, nomeadamente de engenharia, mas também permitindo, com isto, criar capacidade técnica para que possa haver uma transferência de tecnologia entre o que são as nossas competências em Portugal e as competências que queremos levar para os países. Na prática, o que se pretende com isto, ou o que se tenta com isto, é sermos capazes de ter competências locais, capacidades locais, porque os clientes são locais também. Muito bem. Eu pergunto-lhe que características ou o que é que, à partida, uma empresa deve ter em conta se quiser internacionalizar? Pegando um bocadinho o exemplo do Projeto Talho, claro. A primeira questão é querer. Ter um projeto que seja pensado, que seja estruturado e, especialmente, que tenha sido estudado a sua aplicabilidade nos países ou nos locais onde queremos fazer essa internacionalização. Porque internacionalizar é caro, é arriscado e consome recursos. Recursos, sejam eles técnicos, humanos e financeiros. Portanto, tem que haver aqui uma preocupação e uma seleção apurada dos destinos quando se fala em internacionalização. Depois, há outro aspecto que é determinante. A internacionalização deve ser parte de uma estratégia e não uma fuga para a frente quando há dificuldades no país de origem. Infelizmente, vejo algumas empresas portuguesas neste momento a querer internacionalizar e oxalá que as coisas corram bem, mas é ir atrás dos acontecimentos. A nossa estratégia foi um pouco diferente, foi, como comecei por referir no início, foi ter desde logo uma ideia, ter um produto, um serviço que nós acreditávamos que pudesse ser não só vendável, mas especialmente que pudesse acrescentar valor, que pudesse fazer a diferença. E nessa perspectiva, o que acaba por acontecer é estudar bem, ter parceiros locais,
é fundamental ter parceiros. E depois selecionar, porque, como dizia, os recursos, até os humanos, por muita disponibilidade que possa haver neste momento, são finitos também e, portanto, há que haver essa preocupação. No Brasil, no início, tiveram algumas dificuldades a entrar neste mercado, se não estou errada, mas, assim, agora, entretanto, também são fornecedores da Petrobras. Acha que também esta parceria, no fundo, com a Petrobras também pode abrir portas neste mercado, que não é de tão fácil acesso como os outros? Bom, eu diria que todos os mercados são difíceis, em todos os mercados há concorrência, e eu diria também que em Angola, em Moçambique, no Brasil, enfim, nós temos as melhores e as maiores empresas de engenharia do mundo. Portanto, nós se conseguirmos, ou quando conseguimos ganhar, é porque temos competência e temos o valor que de alguma maneira nos diferencia das outras empresas. A Petrobras é uma grande empresa de engenharia petrolífera, diria assim, do mundo, tem tecnologia ímpar em termos mundiais, nomeadamente na exploração do pré-sal. É uma companhia, eu diria, que dificulta um pouco o trabalho à distância, daí também a deslocalização que temos feito. Contudo, estou um pouco triste com o Brasil, devo dizer-lhe. Porquê? Porque não temos tido a capacidade de encontrar a conjugação que nós consideramos vencedora para ter sucesso. Ou seja, para além de conhecer o mercado, e nós já o conhecemos, para além de termos os melhores deslocalizados, e nós já temos, os parceiros locais são fundamentais. Infelizmente, no Brasil, as coisas por aí, apesar do sucesso com a certificação e, portanto, termos a Petrobras como nosso cliente, as coisas não têm corrido bem. Portanto, vamos continuar a... Mas porquê? Que entraves é que colocam esses parceiros no Brasil? Repare, há uma questão que é crítica, que é haver confiança, haver alinhamento estratégico em termos de posicionamento, em termos de valores, e isto nem sempre é fácil de encontrar à primeira, e especialmente nem sempre se consegue eu vou dizer assim, por decreto. É preciso procurar, é preciso investir, é preciso reforçar e estabelecer os laços. E às vezes não é fácil, e nós, nessa perspectiva, temos tido menos sucesso do que aquilo que gostaríamos. Mas vão continuar a tentar ou vão, se calhar, investir mais nos mercados, destes mercados onde se dão melhor, nomeadamente estes africanos, ou continuar atentos, no fundo, ao mercado brasileiro? Não vamos abandonar o Brasil de maneira nenhuma. E o facto de termos uma dificuldade não significa que desistamos, bem antes pelo contrário. Há um provérbio oriental que diz: não me importa quantas vezes cais, importa-me quantas vezes te levantas. E, portanto, se quiser, foi uma opção, mas seguramente que vamos continuar e vamos procurar de novo alternativas. Até porque o Brasil e a indústria brasileira oferecem um potencial enorme, e especialmente nesta altura é uma boa porta de entrada também no mercado americano em geral. Agora, nos outros países, bom, para além de Angola e Moçambique, nós estamos neste momento em 4 continentes, portanto estamos também em Macau, estamos em... Precisamente ganharam um projeto em Macau, quando falamos um bocadinho deste projeto. Vejo com um ar muito satisfeito. É verdade, é um projeto relativamente recente, que nos permite, do ponto de vista de estratégia, alargar para um mercado onde nós até há pouco tempo não tínhamos expressão. Abrir portas para a China, no fundo, também. Não é? No fundo é isso. Pese embora, de novo aí, tínhamos que ter um cuidado grande, porque quando se fala da China estamos a falar de um continente. Um pouco à semelhança do Brasil. Nós temos um pouco a ilusão de falar no Brasil. Bom, falar no Brasil é um pouco falar como a Europa. E dentro da Europa, Portugal é seguramente diferente da Alemanha, a Espanha é seguramente diferente da Estónia. Portanto, há muitos Estados dentro do Brasil que acabam por ser diferentes, e a abordagem tem que ser diferente também dentro de cada Estado. A China é a mesma coisa. Há Estados na China que são maiores que Portugal inteiro. Portanto, esta porta de entrada é uma porta interessante, mas vamos ter que olhar com muito cuidado, porque nós não somos uma grande empresa, somos uma PME, e daí a preocupação permanente e sistemática com os recursos. E como é que chegaram a como é que ganharam este projeto, no fundo? Tratou-se de um convite que nos foi feito e que, em boa hora, tivemos capacidade
para responder de uma maneira satisfatória e que nos permitiu estar naquele país. Ganharam também um projeto em Espanha este ano. Pergunto-lhe se este é um mercado que, enfim, já se sabe as suas dificuldades e o momento pelo qual está a passar, tal como toda a Europa. Pergunto-lhe se este projeto, portanto, se haverá mais projetos para a frente em Espanha, se vão apostar neste mercado, uma vez que ganharam este projeto e se de alguma forma também poderá aqui abrir portas, ou se vão estar apenas atentos a certas oportunidades que surjam sem investir muito em Espanha. Não faz parte da nossa estratégia um investimento grande em Espanha. Eu diria que este contrato em Espanha foi um contrato episódico associado a uma grande multinacional com a qual nós trabalhamos e que nos lançou um convite específico para resolver um problema que eles tinham e nós, para além da proximidade geográfica, tínhamos essencialmente capacidade técnica para resolver a questão. Portanto, Espanha não está no nosso horizonte e nesta fase imediata, pelo menos a Europa Ocidental não está no nosso horizonte. Portanto, há ainda a Europa no vosso horizonte. Há a chamada Europa de Leste, a Rússia, enfim, pelo menos a parte ocidental da Rússia. Há trabalho, há oportunidades, com certeza que sim. Há parceiros que estamos neste momento a procurar identificar, porque a nossa lógica e a nossa estratégia é sempre esta, é investirmos nos mercados, tendo alguém que nos faça a transição entre a nossa competência, as nossas capacidades e o mercado, que nós não conhecemos portanto, estamos nessa pesquisa ativa. Mas o que diz na Rússia, diz em todos... Que mercados é que interessam ao projeto de Talho para além destes onde já está presente? Os mercados, no fundo, que estão em desenvolvimento. Os chamados BRICS, mas também Singapura, Malásia. Estamos neste momento a fechar um contrato na Malásia. Temos em cima da mesa a possibilidade de constituir uma empresa em Singapura. Portanto, esse mercado é claramente um mercado que nos interessa. A África, para além da África que fala português e onde nós temos presença praticamente em todos os países, há muitas outras oportunidades, como os Camarões, o Ghana, Quénia, portanto, eu diria assim, os nossos horizontes são o mundo. E esse projeto na Malásia pode desvendar-nos um bocadinho do que é que se trata e também relativamente a esse escritório em Singapura? Estamos a falar de oportunidades que identificámos também a pedido de parceiros internacionais que nos convidaram, porque esta, se quiser, é uma das maneiras fáceis de internacionalizar, é ir atrás de alguém que nos convida e que nos prepara, digamos assim, a entrada no terreno e no mercado. Pelo menos que nos ajuda a pôr a primeira pedra. Depois, a partir daí, é mais fácil, porque teremos a capacidade, então, de fazer o desenvolvimento. Quando estamos a falar de Singapura e Malásia, são mercados que nos interessam particularmente, enfim, aquela região do globo, porque não só é um mercado que está em desenvolvimento, e não falo só do petróleo, falo também na área da energia, na área das infraestruturas, mas Timor, neste momento, é outro dos países que está na nossa agenda. Aliás, temos um convite para uma deslocação a Timor, e, portanto, eu acredito que à medida que as oportunidades vão surgindo, nós vamos com certeza aproveitando. Há um critério, há um conjunto de cenários que temos que olhar, temos que estudar antes de avançar, mas eu sou marinheiro de formação e, portanto, tenho no sangue este espírito de aventura e nós não paramos. Pergunto-lhe agora, temos que falar de números, em termos de faturação, qual é o peso dos mercados externos e do mercado nacional na faturação? Pois, infelizmente, há uma tendência que se tem acentuado e que é essa: nós cada vez mais faturamos fora de Portugal e cada vez menos por consequência em Portugal. O ano passado, 80% da nossa faturação já foram no exterior e a previsão para encerrar este ano, se calhar, será chegar aos 85%. Contudo, isto não quer dizer que estejamos a desinvestir em Portugal e muito menos a perder emprego em Portugal. Apesar da lógica de descentralização e das unidades de negócio, nós continuamos a crescer, o PIB mundial continua a crescer, portanto nós apenas temos que ir à procura onde as oportunidades estão, garantindo, por um lado, o emprego em Portugal e, por outro lado, apesar de tudo, quase que fica mal a dizer isto, mas eu gosto de pagar impostos em Portugal. Pouquinho, mas faz sentido que continue a ser assim. Portanto, temos essa lógica desenvolvimentista, mas continuamos a ser uma empresa portuguesa, essencialmente. E não tenciona deixar o país, então?
Não. deslocalizar, pelo menos, mais do que já fez, acha que é importante? Isto porque ainda esta semana foi aqui aprovado no Parlamento o Orçamento do Estado e eu perguntava-lhe também um bocadinho neste sentido do que é que vai esperar para o país para o próximo ano. Infelizmente, vai ser um ano difícil. Apesar de tudo, eu acredito que nas crises há sempre oportunidades. Os portugueses gostam muito de chorar. Vale a pena, se calhar, dentro das dificuldades que vão acontecer, encontrarmos força e capacidade para identificarmos alternativas. Deixe-me só fazer aqui assim uma parte. A doutora Isabel Joné, outro dia, fez uma declaração na televisão que as pessoas ficaram muito incomodadas. Eu diria que, de facto, nós temos que nos habituar a viver com aquilo que temos. E se vivermos com aquilo que temos, vamos conseguir, de certeza, mais tarde, através da poupança, através do desenvolvimento, sermos capazes de voltar a crescer. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer se vai ser em 2014 ou 2015. Vamos ter alguns anos difíceis pela frente, mas temos que aproveitar as oportunidades e fazer coisas, não ficarmos à espera. Se Portugal fosse uma empresa, como é que a geria? Teria uma estratégia de longo prazo, que Portugal não tem. E nesta altura ainda não tem, por exemplo, isto, com esta aposta agora nas exportações e que Portugal seja um país exportador, no fundo. Seguramente que faz sentido. Agora, é preciso um quadro de estabilidade que é fácil ter nas empresas e que é difícil ter no país. Ninguém investe num país onde o regime fiscal, não vou dizer que muda todos os dias, mas que não é suficientemente estável. Veja agora este caso recente dos pensionistas do Norte da Europa, que estavam disponíveis a investir e que ficaram assustados com alguma eventual fragilidade, digamos assim, na estabilidade fiscal. A questão da justiça é fundamental que seja célere, o dinheiro é fundamental que seja barato. Agora, se calhar, enquanto empresas portuguesas, se Portugal acaba por ter um rating dificultado, as empresas portuguesas têm um rating dificultado. Se me disser, bom, mas a Projeto Talho vai ser holandesa qualquer dia, não gostava que fosse. Agora, mas também tem que haver condições para que não seja, é isso? Se tivermos que fazer isso para garantir a sobrevivência da empresa, para garantir os postos de trabalho, especialmente para garantir que continuamos a trabalhar e viver em Portugal, se tiver que ser, eu faço. A Projeto Talho é membro do Fórum Empresarial da Economia do Mar, como também já aqui disse, é marinheiro, e de resto o mar tem sido um dos focos do Presidente da República. Pergunto-lhe o que é que Portugal pode então retirar do mar e o que é que tem sido feito para que retire alguma coisa do mar? Bom, a primeira questão relativamente ao mar é tomarmos consciência de que somos um país de marinheiros, ou pelo menos que já fomos um país de marinheiros. Se Portugal cresceu, foi quando, através do mar, se virou para o mundo. Nós, a partir de 74, tínhamos a obsessão de sermos um país europeu. Quando digo europeu, naturalmente não era do ponto de vista geográfico. E, portanto, considerávamos um país que estávamos no fim da Europa. A lógica tem que ser outra. Nós, pela nossa posição estratégica do ponto de vista geográfico, nós somos um país que estamos no centro do mundo. Temos o mar e pelo mar vamos a qualquer parte. O que é que se pode retirar do mar? Bom, desde a construção e reparação naval, desde o turismo náutico, desde a aquacultura, desde a produção de energia, enfim, há imensos setores. O professor Hernani Lopes teve a capacidade de liderar um estudo que foi chamado o Hipercluster do Mar, onde foram identificados, salvo erro, 13 oportunidades de desenvolvimento da atividade económica centrada no mar. Estamos a fazer alguma coisa e a primeira coisa que se faz, ou que tem sido feita de algum modo, é termos a sensibilidade de que o mar existe e tivemos de costas voltadas para o mar há muitos anos. Agora, este tipo de questões não se resolvem de um dia e ao Estado deve caber apenas a capacidade de criar o enquadramento necessário. É preciso empreendedorismo, é preciso investimento privado e isso às vezes falta-nos. Outra vez, nós enquanto portugueses somos mais de chorar do que de fazer coisas. E no mar, como numa série de outras atividades, temos que ter a capacidade de fazer coisas. Temos que olhar para um copo e dizer que o copo está meio cheio, não está já meio vazio. E, portanto, a partir daí, com esta postura e com este espírito, temos obrigatoriamente que darmos a volta. Já agora, deixe-me só contar-lhe uma pequena história. Eu, quando fiz o MBA em Londres, há 10 anos talvez, eu era o único português naquela turma.
e cheguei à conclusão que não era pior nem melhor que os outros e, portanto, quando cheguei a Portugal pensei, bom, mas porquê é que nós aqui devemos achar que somos uns subnutridos, uns desprotegidos da sorte? Temos que ir à guerra, temos que ir à procura das oportunidades. E nós fomos e, felizmente, até hoje as coisas têm corrido bem. Muito obrigada por ter estado aqui connosco no Grandes Negócios. E antes de terminar, tempo ainda para conhecer, entre outros, um projeto de vinhos que aposta na exportação e um novo projeto de crowdfunding. São os empreendedores da semana. Nós verificamos que, por um lado, o e-commerce não tem, digamos, sentido a palavra crise. Está sempre em expansão, mas, sobretudo, para nós tirarmos partido disso, é necessário apoiar os gestores e os marketeers a tomar melhores decisões nesse âmbito, porque o Business Intelligence está intimamente associado a sistemas de apoio à decisão. O projeto arrancou em 2004, da união de um enólogo, eu e um viticultor, o David Booth, inglês. E o meu historial antes de arrancar na fita preta foi Estados Unidos em 2001, depois 2002 outra vez nos Estados Unidos, 2003 na Austrália, 2003 em França. E quando chegámos, viemos com uma atitude de think outside of the box. E queríamos fazer diferente. Novos sabores, novas apresentações. Temos uma marca que se chama Sexy. Em termos de mercado, nós exportamos 52% do que produzimos para 14 mercados no mundo, por isso América do Norte, Brasil, Ásia, Angola, Europa, praticamente todos os países da Europa. A síntese deste trimestre tem esta particularidade de ter alcançado finalmente a meta dos 50% de execução. Quer isto dizer que metade do envelope financeiro que a União Europeia põe à disposição do país está concretizada em investimentos públicos e privados, mas em investimentos que se concretizaram, que no quadro atual da situação económica e financeira do país é uma boa notícia. E em particular, no próximo ano, 2013, há uma meta, uma nova fasquia que está sobre a execução dos programas operacionais, que é a chamada regra da guilhotina, isto é, limites a partir dos quais ou abaixo dos quais os Estados-membros são penalizados se não concretizarem com níveis de execução adequados os recursos europeus. E, portanto, isso implica um novo acréscimo do ritmo de execução. Este estudo vem nesse sentido, saber quais são atualmente as preocupações dos cidadãos da Europa, foram em 8 países. Para Portugal, de facto, o estudo vem um pouco confirmar toda a conjuntura que nós vivemos. A maior parte dos portugueses está preocupado com a sua situação financeira, com a situação financeira do país, com o seu orçamento familiar e dão muita importância, de facto, a questões de desemprego, de acidente e, portanto, no fundo, vem refletir o momento em que nós vivemos de recessão económica e, portanto, todas as preocupações que envolvem os portugueses. Cerca de 76% das respostas a focar os seguros de vida no âmbito da poupança como sendo os seguros nos quais tinham mais interesse. Na prática, sentíamos, neste novo ambiente económico, uma preocupação crescente dos nossos clientes em querer contribuir para iniciativas de responsabilidade social, algo que o Banco Espírito Santo já tem feito e lançado várias iniciativas, mas queriam com uma particularidade. Por um lado, que fosse fácil de fazer esse donativo, em segundo lugar, que fosse para um projeto específico, claramente identificado e que esses clientes pudessem acompanhar a evolução do próprio projeto. E assim nasce a plataforma Breas Crowdfunding. Fica por aqui o Grandes Negócios. Obrigada pela companhia. Até para a semana.